Você já sentiu o peso de um silêncio que grita mais alto que qualquer palavra? Aquele momento em que os olhos de quem você ama mais no mundo te atravessam com desprezo, como se você não merecesse nem o ar que respira? Existe uma dor que vai além do corpo, que rasga por dentro, que faz você questionar se vale a pena continuar. E se eu te dissesse que essa dor pode ser o combustível da sua maior transformação, que o inferno pode se tornar a escada para o céu? Imagine acordar e descobrir que tudo era mentira. O homem que jurou amor eterno estava com quem você mais confiava, sua melhor amiga. Aquela que conhecia cada segredo seu e, pior, imagine carregar vida dentro de você e receber só desprezo. Seus próprios pais virando as costas, te olhando como vergonha da família. Você sentiria o chão sumir, não sentiria? Mas respire fundo agora. O que vem aqui não é só dor. É sobre como o fundo do poço vira trampolim. É descobrir força que você nem sabia ter. É provar que subestimaram a pessoa errada. É transformar humilhação em poder puro. Inscreva-se e descubra histórias que transformam lágrimas em luta, que mostram que você é mais forte do que imagina. Milhares já encontraram aqui força, esperança e renascimento. Esta história vai mexer com cada fibra do seu ser. Você vai chorar, vai sentir raiva, vai querer gritar junto com ela, mas no final vai entender algo fundamental sobre si mesma. Vai perceber que existe dentro de você uma força capaz de mover montanhas, uma força que ninguém pode arrancar, uma força que só precisa ser acordada. E quando essa força acorda, nada nem ninguém consegue mais te derrubar. O que você está prestes a conhecer não é fantasia. Não é conto de fadas, é realidade crua de uma mulher que teve tudo arrancado dela. Dignidade, amor, família, segurança, tudo. Ficou sem nada além de uma barriga crescendo e um futuro que parecia um buraco negro sem fundo. Ela estava no ponto mais baixo que um ser humano pode chegar. Aquele lugar onde você olha ao redor e não vê saída nenhuma. Onde cada respiração dói. Onde levantar da cama parece impossível, mas sabe o que acontece quando você não tem mais nada a perder? Quando já arrancaram tudo de você e você continua respirando, você descobre que ainda tem algo, você mesma. E isso, meu amigo, isso é tudo. É aí que começa a verdadeira transformação. Não quando está tudo bem, não quando tem apoio, mas quando está sozinha, no escuro, sem mapa, sem direção. É aí que nasce o poder real. Então prepare seu coração, porque essa jornada vai te mostrar o que significa renascer das cinzas. Vai te mostrar que o inferno que você atravessou não foi para te destruir, foi para te forjar em aço puro, para te transformar em algo indestrutível. Algo que brilha mais forte justamente porque conheceu a escuridão mais profunda. O teste de gravidez tremia nas mãos dela. 2 linhas azuis. Positivo. O coração explodiu numa mistura de alegria absoluta e medo paralisante ao mesmo tempo. Lágrimas quentes escorreram pelo rosto sem qualquer controle. Finalmente, depois de tanto tentar, de tantas decepções, de tantos testes negativos que quebraram seu coração mês após mês, estava ali, bem na frente dos seus olhos, a confirmação do sonho mais profundo da sua alma. Um bebê, uma vida crescendo dentro dela, seu filho. Ela mal conseguia respirar direito de tanta emoção. Guardou o teste dentro de uma caixinha de presente cor-de-rosa com um laço branco perfeito. Planejou cada detalhe de como contaria a ele. Prepararia o jantar favorito dele, acenderia velas, colocaria aquela música que tocou no casamento deles. Seria perfeito, mágico. O início de tudo que sempre sonharam juntos. Passou o dia inteiro flutuando, sorrindo sozinha, tocando a barriga ainda lisinha e imaginando como seria dali a alguns meses. Menino ou menina? Teria os olhos dele ou dela? Seria calmo ou agitado? Quando ele chegou em casa naquela noite, ela estava radiante.
Vestido novo, mesa posta como numa celebração especial, velas acesas, criando aquela atmosfera romântica que ele tanto gostava. Mas algo estava diferente. Ele mal olhou para ela. Entrou direto, foi para o quarto, pegou uma mala, começou a jogar roupas dentro sem dizer uma palavra sequer. Ela ficou parada na porta do quarto, sem entender nada, com a caixinha cor-de-rosa tremendo nas mãos suadas. Amor, o que está acontecendo? Ele nem virou o rosto. Continuou enchendo a mala com movimentos bruscos e nervosos. Ela sentiu o coração despencar. Alguma coisa estava muito errada mesmo. Deu um passo à frente, tocou no ombro dele com a mão trêmula e repetiu a pergunta, dessa vez com a voz quebrando. Amor, por favor, me fala o que está acontecendo. Ele finalmente parou, virou para ela. E nos olhos dele ela viu algo que nunca tinha visto antes. Frieza absoluta, como se ela fosse uma completa estranha. Como se todos aqueles anos juntos não significassem absolutamente nada. Eu estou indo embora. Não te amo mais. Nunca amei de verdade. As palavras caíram como bombas no peito dela. Ela cambaleou para trás, como se tivesse levado um soco no estômago. Não, isso não pode estar acontecendo. Tem que ser um pesadelo. Ela vai acordar daqui a pouco e vai estar tudo bem. Mas não era pesadelo. Era real, dolorosamente real. E tinha mais. Sempre tem mais quando você acha que a dor já chegou no limite máximo. Estou com a Mariana. A gente se ama de verdade. Sempre nos amamos. Você foi só um erro que durou tempo demais. Mariana, sua melhor amiga. A pessoa que estava com ela em todos os momentos importantes da vida. Aquela que segurou sua mão quando sua avó morreu. Aquela que a ajudou a escolher o vestido de noiva, aquela que ela considerava uma irmã do coração, aquela que dormiu na casa dela tantas vezes que tinha gaveta própria no quarto de hóspedes. Mariana, a caixinha cor-de-rosa caiu no chão. Ela nem percebeu. Só conseguia olhar para ele sem acreditar no que estava ouvindo. Isso tem que ser uma piada cruel, tem que ser. Mas ele pegou a mala, passou por ela como se ela fosse um móvel no caminho e foi embora. Saiu da casa, saiu da vida dela. Deixou ela ali, de pé no meio do corredor, grávida, sozinha, destruída, sem entender como tudo que era sólido virou pó em questão de segundos. Ela deslizou pela parede até sentar no chão frio, abraçou os joelhos e chorou. Chorou até não ter mais lágrimas, chorou até a garganta doer, chorou até o corpo inteiro tremer. E ali, naquele chão gelado, com o teste de gravidez caído ao lado, ela sentiu pela primeira vez na vida o que é estar completamente, absolutamente, devastadoramente sozinha no mundo. Mas isso era só o começo. O pior ainda estava por vir. Porque quando ela mais precisava de amparo, quando mais precisava de um abraço, de uma palavra de conforto, de alguém que dissesse que tudo ia ficar bem, ela descobriria que a solidão pode ficar ainda mais profunda, ainda mais fria, ainda mais dolorosa do que ela jamais imaginou ser possível. A campainha tocou 3 vezes seguidas, insistente. Era domingo de manhã e Amanda ainda estava de camisola, tentando tomar coragem para levantar e enfrentar mais um dia. Estava no 5º mês de gravidez e a barriga já começava a aparecer sob a roupa. Ela abriu a porta, esperando ser a vizinha que sempre emprestava açúcar. Mas eram eles, seu pai e sua mãe. O rosto do pai estava vermelho, as veias saltadas no pescoço. Os olhos da mãe evitavam os dela. O pai entrou sem pedir licença, empurrando a porta com força. A mãe veio atrás, andando devagar, olhando para o chão como se tivesse vergonha de estar ali. Amanda sentiu o coração acelerar. Sabia que aquela visita não traria nada de bom. Pai, mãe, aconteceu alguma coisa? A voz dela saiu trêmula. O pai virou para ela com uma expressão de nojo que Amanda jamais imaginou ver no rosto dele. Você sabe muito bem o que aconteceu.
A cidade inteira está falando. Você está grávida de um homem casado que te largou pela esposa. Você é a amante, a destruidora de lares, a vergonha da nossa família. As palavras foram como socos no estômago. Amanda cambaleou e se segurou na parede. Não, pai, não é assim. Ele me enganou. Disse que estava separado. Eu não sabia que ele ainda estava casado. Eu juro que não sabia. As lágrimas começaram a descer pelo rosto dela. Mas o pai não demonstrou nenhuma compaixão. Pelo contrário, deu um passo à frente apontando o dedo na cara dela. Você é adulta. Deveria ter verificado. Deveria ter pensado nas consequências. Mas não. Você se deixou levar como uma vagabunda qualquer. E agora está aí, grávida, sozinha, querendo que a gente limpe a sujeira que você fez. A mãe finalmente falou, mas sua voz era fria como gelo. Nós viemos aqui deixar claro uma coisa, Amanda. Você fez sua escolha. Agora vai ter que viver com ela. Não conte mais com a gente para nada. Você não é mais nossa filha. Para nós, você morreu no dia que resolveu abrir as pernas para um homem casado e trazer essa vergonha para dentro da nossa casa. Amanda sentiu as pernas fraquejarem. Segurou o batente da porta para não cair. Mãe, por favor, não fala assim. Eu preciso de vocês. Estou sozinha, não tenho ninguém. O bebê é neto de vocês. Como vocês podem virar as costas assim? O pai avançou mais um passo. Seu rosto estava a centímetros do dela agora. Esse bastardo não é neto de ninguém. É filho do pecado, da vergonha, da imoralidade. E você que se vire para criar. A gente não quer mais saber de você, não aparece mais na nossa casa, não liga mais para nosso telefone. Para todo mundo que perguntar, você não existe mais. Morreu, sumiu, foi embora. Entendeu? Amanda estava tremendo da cabeça aos pés. Lágrimas desciam sem parar pelo rosto. Ela esticou a mão tentando tocar a mãe, mas a mãe recuou como se o toque dela queimasse. Mãe, eu te imploro, não faz isso comigo. Eu sou sua filha. Você me carregou na barriga igual eu estou carregando esse bebê agora. Como você consegue me abandonar assim? A mãe olhou para ela com olhos duros, sem nenhum traço de amor ou compaixão. Eu criei você direito. Te dei educação, valores, princípios, mas você escolheu jogar tudo fora. As consequências são suas, não minhas. Os dois viraram as costas e foram em direção à porta. O pai parou na soleira e olhou para trás uma última vez. Se um dia você tiver vergonha na cara e quiser se redimir, entrega esse bebê para a adoção e some da nossa vida. Aí talvez, só talvez, a gente possa te perdoar um dia. A porta bateu e Amanda desabou no chão. Seu corpo inteiro tremia, enquanto soluços violentos escapavam do peito. Ela abraçou a barriga, protegendo o bebê que mexia lá dentro, e chorou como nunca tinha chorado na vida. Chorou pela rejeição, chorou pela solidão, chorou pelo medo. Mas principalmente chorou porque naquele momento ela realmente acreditou que tinha perdido tudo, que não havia mais saída, que estava condenada a uma vida de miséria e sofrimento. Ali, naquele chão frio do apartamento minúsculo que mal conseguia pagar, Amanda tocou o fundo do poço. Sentiu o gosto amargo do abandono total, da rejeição completa, do desprezo absoluto. E por um momento, só por um breve momento, ela desejou não estar mais ali. Desejou que tudo acabasse, que a dor parasse de uma vez por todas. Mas então, o bebê chutou. Um chute forte, decidido, como se estivesse dizendo não desista de mim. Amanda colocou a mão sobre a barriga e sentiu outro chute, e outro. E foi ali, no momento mais escuro da sua vida, que algo começou a mudar dentro dela. Algo pequeno ainda, mas real. Uma faísca minúscula de raiva, de revolta, de recusa em se deixar destruir completamente. Porque se tinha alguém dependendo dela, se tinha uma vida crescendo dentro dela, então ela não podia desistir. Não importava o quanto doesse, não importava quão sozinha ela estava. Aquele bebê precisava dela, e ela não ia falhar com ele da mesma forma que todos falharam com ela.
Os primeiros meses depois que o bebê nasceu foram um borrão de noites sem dormir, fraldas sujas, choro interminável e desespero silencioso. Amanda tinha escolhido o nome Sofia, Sofia da Silva Santos. Um nome bonito, forte, que significava sabedoria. Ela olhava para aquele rostinho perfeito, para aqueles olhinhos que a fitavam com confiança absoluta e sentia uma mistura de amor avassalador e terror paralisante. Como ela ia cuidar daquela criaturinha tão frágil? Como ia pagar as contas? Como ia dar comida, roupa, remédio? O dinheiro que tinha guardado acabou em 2 semanas. O aluguel estava atrasado. A geladeira tinha só meio pacote de macarrão e uma lata de molho de tomate. Amanda estava deitada no colchão no chão do quarto, porque tinha vendido a cama para pagar a conta de luz, quando ouviu a campainha tocar. Era a senhoria, uma mulher de uns 60 anos, magra, com olhos duros e boca apertada. Vim buscar o aluguel. 3 meses atrasados. Ou você paga agora, ou sai amanhã. Amanda se levantou com dificuldade, ainda se recuperando do parto que tinha sido complicado. Senhora Teresa, por favor, me dá só mais um tempo. Eu consegui um trabalho de faxina, começo semana que vem. Vou pagar tudo, eu prometo. A senhora Teresa olhou para o bebê que dormia, num berço improvisado, feito de caixas de papelão, e franziu o nariz. Você tinha que ter pensado nisso antes de abrir as pernas, menina. Agora aguenta. 3 dias. Se não pagar, chamo a polícia e tiro vocês 2 daqui. A porta bateu e Amanda sentou no chão, abraçou os joelhos e deixou as lágrimas caírem. Sofia acordou chorando. Amanda pegou ela no colo, deu o peito e enquanto a filha mamava, ela olhou ao redor daquele apartamento miserável. Paredes descascadas, móveis velhos, cheiro de mofo. Era isso. Era tudo que ela tinha para oferecer para sua filha. E nem isso ela ia conseguir manter se não arranjasse dinheiro rápido. Muito rápido. Naquela noite, depois de colocar Sofia para dormir, Amanda sentou no chão da sala com o celular velho na mão. Tinha visto um anúncio de um aplicativo onde as pessoas postavam vídeos e podiam ganhar dinheiro com visualizações. Ela não entendia muito bem como funcionava, mas estava desesperada. Precisava tentar qualquer coisa. Abriu o aplicativo, criou uma conta usando o nome Mãe Solo Amanda. Olhou para a câmera do celular e apertou gravar. Sua voz saiu tremendo no começo. Oi, eu sou a Amanda. Tenho 23 anos e sou mãe solo de uma bebê de 3 meses. Eu não sei se alguém vai ver isso. Mas eu preciso contar minha história porque estou sozinha e não aguento mais guardar tudo dentro de mim. Ela contou tudo, a traição, o abandono, a rejeição dos pais, a pobreza, o medo. Falou por 15 minutos sem parar, as lágrimas descendo pelo rosto, a voz falhando. Quando terminou, postou o vídeo sem muita esperança. Provavelmente ninguém ia ver mesmo, mas pelo menos tinha tirado aquilo do peito. Acordou no dia seguinte com Sofia chorando. Pegou o celular para ver as horas e quase deixou ele cair no chão. O vídeo tinha 2.000 visualizações. 2.000 e tinha centenas de comentários. Ela começou a ler, o coração batendo rápido. A maioria era de mulheres dizendo que tinham passado por algo parecido, mandando força, dizendo que ela era corajosa. Mas tinha também os comentários maldosos, gente dizendo que ela devia ter vergonha, que tinha escolhido aquilo, que era tudo culpa dela. Amanda sentiu uma pontada no peito ao ler essas coisas, mas decidiu focar nos comentários positivos. Ela gravou outro vídeo no dia seguinte. Dessa vez, mostrou o apartamento, a pobreza, as dificuldades do dia a dia. Mostrou como dava banho na Sofia, usando uma bacia de plástico porque não tinha banheira, como preparava a mamadeira com o último resto de leite em pó que tinha, como estava vivendo de doações de fraldas de um grupo de mães que tinha encontrado numa igreja. O vídeo viralizou, 10.000 visualizações, depois 50.000, depois 100.000.
As pessoas começaram a compartilhar, a marcar amigas, a mandar mensagens privadas oferecendo ajuda. Uma semana depois, Amanda recebeu o primeiro pagamento do aplicativo. Não era muito, mas deu para comprar comida para um mês e pagar uma mensalidade de aluguel. Ela chorou de alívio. Continuou postando vídeos todos os dias. Mostrava sua rotina, seus medos, suas vitórias pequenas. Quando conseguia comprar uma roupa nova para Sofia com o dinheiro que tinha economizado vendendo latinhas na rua. Quando finalmente conseguiu comprar uma cama usada. Quando arranjou um emprego de faxina em 3 casas diferentes. As pessoas acompanhavam, comentavam, torciam por ela. Em 6 meses, Amanda tinha 100 mil seguidores. Em um ano, 500 mil. Ela tinha virado referência de mãe solo, de superação, de força feminina. Marcas começaram a procurar ela para fazer publicidade. No começo eram marcas pequenas, de produtos para bebê, fraldas, pomadas. Depois vieram as marcas maiores, roupas, cosméticos, eletrônicos. O dinheiro começou a entrar. Não muito no começo, mas suficiente para ela largar as faxinas e se dedicar só ao conteúdo. Ela comprou um celular melhor para gravar vídeos com mais qualidade. Aprendeu a editar sozinha, assistindo tutoriais no YouTube de madrugada enquanto Sofia dormia. 2 anos depois do dia em que seus pais a expulsaram da vida deles, Amanda tinha 1 milhão de seguidores. Ganhava mais em um mês do que ganhava em um ano de faxina e tinha mudado para um apartamento de verdade, com 2 quartos banheiro, com banheira cozinha equipada. Sofia tinha roupas bonitas, brinquedos, uma vida digna. E Amanda tinha algo que ela pensou que nunca mais teria: esperança, orgulho, autoestima. Ela olhava no espelho e reconhecia a mulher forte que estava ali, tão diferente daquela menina quebrada que chorava no chão do apartamento imundo. Mas Amanda não esquecia cada lágrima derramada, cada noite com fome, cada humilhação. E principalmente não esquecia as palavras do pai dizendo que ela tinha morrido para eles, que não valia nada, que o bebê dela era bastardo, vergonha, maldição. Essas palavras tinham ficado gravadas no peito dela como ferro em brasa, e toda vez que lembrava, ela sentia aquela raiva voltar, aquele desejo de provar, de mostrar, de esfregar na cara deles o quanto estavam errados. E ela sabia que um dia, em breve, esse dia ia chegar. O dia em que todos que a humilharam, todos que a desprezaram, todos que viraram as costas, veriam o que ela tinha se tornado. E aí sim, aí eles entenderiam o erro gigantesco que cometeram ao subestimar Amanda. Porque ela não era mais aquela menina assustada e quebrada. Ela era uma leoa. E leoa não esquece quem tentou destruir sua cria. Foi numa manhã ensolarada de sábado que Amanda recebeu a mensagem que mudaria tudo. Ela estava na cozinha do apartamento novo, preparando panquecas para Sofia, que tinha acabado de completar 3 anos, e cantarolava feliz no quarto brincando com seus brinquedos. O celular apitou e ela abriu distraída, esperando ser mais um comentário de seguidora ou alguma proposta de parceria comercial. Mas não era. Era uma mensagem de um número desconhecido, mas ela reconheceu o nome do remetente imediatamente. Carolina, a irmã mais velha. Amanda ficou olhando para a tela sem conseguir acreditar. Faziam 3 anos que não tinha nenhum contato com ninguém da família. 3 anos de silêncio absoluto, como se ela realmente tivesse morrido, igual o pai disse. Mas ali estava, uma mensagem da Carolina. Amanda, preciso falar com você, é urgente, sobre o papai e a mamãe. Por favor, me responde. O coração de Amanda disparou. Algo tinha acontecido com eles? Eles estavam doentes? Tinham morrido? E por que cargas d'água ela deveria se importar depois de tudo que fizeram? Ela largou a espátula na pia e foi até o quarto sentar na cama. Olhou para a mensagem por longos minutos, o peito apertado, sem saber o que fazer. Parte dela queria ignorar, bloquear o número, continuar vivendo como se aquelas pessoas não existissem. Mas tinha outra parte,
pequena, mas insistente, que queria saber, que precisava saber o que estava acontecendo. Amanda respirou fundo e digitou: "O que aconteceu?" A resposta veio quase instantânea, como se Carolina estivesse esperando do outro lado, segurando o celular. "O papai teve um derrame há 2 meses. Ele está muito mal, Amanda. Os médicos não sabem se ele vai melhorar. A mamãe está destruída, não está conseguindo lidar com tudo sozinha. E tem outra coisa, a gente descobriu que ele perdeu tudo no jogo. A casa, as economias, tudo. Eles estão praticamente na miséria agora." Amanda leu a mensagem 3 vezes, tentando processar. O pai que a expulsou de casa, que disse que ela tinha morrido, que cuspiu nela e na neta, estava doente e pobre. E a irmã estava ali pedindo o quê exatamente? Pena, ajuda, perdão. Ela digitou com dedos trêmulos: "E por que você está me contando isso?" A resposta demorou um pouco mais dessa vez. "Porque apesar de tudo que aconteceu, você é nossa irmã. E eles são seus pais. Eu sei que o papai foi horrível com você, Amanda. Eu sei que todos nós fomos, mas ele está velho, doente, arrependido. A mamãe chora todos os dias falando do seu nome, dizendo que perdeu as 2 filhas, você e a netinha que nunca conheceu. Eles querem te ver, querem pedir perdão. Por favor, Amanda, pelo menos pensa na possibilidade." Amanda jogou o celular na cama como se ele queimasse. Levantou, andou de um lado para o outro do quarto, as mãos tremendo, o peito subindo e descendo rápido. Raiva. Era isso que estava sentindo. Raiva pura, fervente, queimando por dentro. Onde estava a família quando ela precisou? Onde estava o arrependimento quando ela estava com fome, frio, medo? Quando teve que vender o próprio sangue para comprar leite para Sofia? Quando foi humilhada por vizinhos, empregadores, estranhos na rua que a julgavam por ser mãe solteira? Onde estava a compaixão deles? Mas tinha algo mais. Abaixo da raiva tinha uma dor antiga, profunda, que nunca tinha cicatrizado completamente. A dor da rejeição, do abandono, de não ter sido amada quando mais precisava. Amanda olhou pela janela do quarto e viu Sofia no parquinho do prédio, brincando no escorregador sob o olhar atento da babá que ela tinha contratado. Sua filha, sua razão de viver, a criança que seus pais chamaram de bastarda, a neta que rejeitaram sem nem conhecer. Será que eles mereciam conhecer essa criança maravilhosa? Será que mereciam qualquer coisa dela? Amanda pegou o celular de volta e digitou uma mensagem longa, sem pensar muito, deixando as palavras saírem do coração. "Carolina, eu entendo que você está numa situação difícil, mas eu também estive, e vocês viraram as costas. O papai me chamou de vagabunda. Diz que eu e minha filha éramos vergonha. Diz que a Sofia era bastarda. A mamãe concordou com tudo. E você, Carolina, você fez alguma coisa? Você me defendeu? Você pegou o telefone alguma vez nesses 3 anos para saber se eu estava viva? Não. Vocês me apagaram. Me mataram em vida. E agora que as coisas estão ruins para vocês, agora aparece essa história de arrependimento e perdão?" Ela parou de digitar, releu o que tinha escrito e quase apagou tudo. Mas não apagou. Continuou: "Eu não sou obrigada a perdoar. Não sou obrigada a ser a filha boazinha que esquece tudo e volta correndo para salvar quem me destruiu. Mas eu também não sou mais aquela menina assustada que vocês conheceram. Eu me tornei alguém que vocês nunca imaginaram que eu pudesse ser. E sabe por quê? Porque eu tive que me tornar. Porque não tinha ninguém, porque era eu ou nada. Então eu virei tudo." Amanda respirou fundo e digitou a última frase antes de enviar. "Vou pensar no que você disse, mas não prometo nada. E se eu decidir vê-los, vai ser nos meus termos, no meu tempo, da minha forma, entendeu?" Enviou e bloqueou o número antes que Carolina pudesse responder. Não queria mais mensagens agora.
Precisava pensar, processar, decidir qual seria o próximo passo. Naquela noite, depois de colocar Sofia para dormir, Amanda sentou no sofá da sala e ficou olhando para as luzes da cidade pela janela. Tinha construído uma vida nova. Tinha seguidores, dinheiro, respeito, independência. Tinha tudo que sempre sonhou e mais um pouco. Mas tinha aquele buraco dentro do peito que nunca fechou completamente. Aquela ferida da rejeição familiar que doía toda vez que via mães e filhas juntas, toda vez que Sofia perguntava por que ela não tinha avós como as outras crianças da escolinha. Será que era hora de confrontar o passado? De olhar nos olhos daquelas pessoas que a despedaçaram e mostrar quem ela tinha se tornado? Ou seria melhor deixar tudo como estava, seguir em frente, esquecer de vez? Amanda não sabia a resposta, mas sabia uma coisa: se decidisse vê-los, não seria como a filha humilhada voltando de rabo entre as pernas pedindo perdão pelo que não fez. Seria como a mulher forte que se tornou, a leoa que renasceu das cinzas, indo cobrar satisfação de quem tentou destruir ela e sua cria. E dessa vez, ela não seria a que choraria no chão. Dessa vez, ela seria a que ficaria de pé. Amanda levou 2 semanas para tomar a decisão. 2 semanas de noites mal dormidas, de pensamentos obsessivos, de imaginar 1000 cenários diferentes do que poderia acontecer. No final, foi Sofia quem decidiu por ela. A menina tinha encontrado uma foto antiga que Amanda guardava escondida no fundo de uma gaveta. Uma foto da família toda junta num churrasco de anos atrás, quando Amanda ainda era a filha querida, antes de tudo desmoronar. Sofia olhou para aquela foto com os olhinhos arregalados e perguntou quem eram aquelas pessoas. Amanda sentiu o peito apertar, mas não mentiu. É a vovó, o vovô e a titia, meu amor. A resposta de Sofia foi simples, inocente, devastadora. Então, por que eu nunca vi eles? Foi nesse momento que Amanda entendeu que não estava fazendo aquilo só por ela. Estava fazendo pela filha que merecia conhecer a família, mesmo que essa família não merecesse conhecer Sofia. Pegou o celular e mandou mensagem para Carolina. Vou aí no sábado, 3 horas da tarde, só eu e a Sofia. Não quero mais ninguém além do papai e da mamãe. E deixa claro uma coisa para eles. Eu não estou indo implorar perdão. Eu estou indo para eles verem o que perderam. Sábado chegou rápido demais e devagar demais ao mesmo tempo. Amanda acordou com o estômago embrulhado, mas se arrumou com cuidado. Escolheu um vestido elegante que tinha comprado numa loja cara, sapatos de salto que faziam ela parecer mais alta e poderosa, maquiagem perfeita. Arrumou Sofia com um vestido rosa cheio de babados. Fez 2 Marias chiquinhas no cabelo dela, calçou sapatinhos brancos. Quando se olhou no espelho, Amanda mal reconheceu a mulher que estava ali. Nada daquela menina assustada e destruída de 3 anos atrás restava. No lugar tinha uma mulher confiante, bem-sucedida, linda. O endereço que Carolina mandou não era a casa grande onde Amanda cresceu. Era um apartamento pequeno, num bairro simples, bem longe do centro. Amanda estacionou o carro novo na frente, respirou fundo 3 vezes, segurou a mão de Sofia e desceu. Mamãe, por que você está tremendo? A vozinha preocupada da filha quase quebrou a armadura que Amanda tinha construído ao redor do coração. Ela se agachou na frente de Sofia e sorriu. Não é nada não, princesa. A mamãe só está um pouquinho nervosa. Mas vai ficar tudo bem. Você vai conhecer a vovó e o vovô hoje. Sofia bateu palminhas animada e Amanda sentiu uma pontada de culpa. E se aquilo fosse um erro? E se eles magoassem Sofia como magoaram ela? Subiu as escadas devagar, cada degrau pesando toneladas. Tocou a campainha e Carolina abriu quase imediatamente. As 2 irmãs ficaram se encarando por longos segundos. Carolina tinha envelhecido. Rugas ao redor dos olhos, alguns fios brancos no cabelo, um cansaço profundo estampado no rosto. Amanda também viu nos olhos da irmã algo que não esperava. Vergonha. Arrependimento genuíno.
Oi, Manda. Fazia tanto tempo que ninguém chamava ela por aquele apelido que Amanda sentiu os olhos arderem. Oi, Carol. Elas entraram no apartamento minúsculo. Sala, cozinha e 2 quartos apertados. Tão diferente da casa espaçosa onde cresceram. A mãe estava sentada no sofá velho, as mãos no colo, a cabeça baixa. Quando ouviu os passos, ela levantou o rosto e Amanda sentiu como se tivesse levado um soco. A mãe tinha envelhecido 20 anos. O cabelo completamente branco, o rosto cheio de rugas profundas, os olhos fundos e vermelhos de tanto chorar. Ela olhou para Amanda e as lágrimas começaram a cair imediatamente. Minha filha, minha menininha. Amanda ficou parada onde estava, segurando firme na mão de Sofia. A mãe tentou se levantar, mas as pernas falharam e ela caiu de volta no sofá. O pai estava no quarto. Carolina guiou Amanda até lá e ela entrou devagar, preparando-se mentalmente para o encontro. Mas nada podia ter preparado ela para o que viu. O homem na cama não parecia em nada com o pai forte e autoritário que a expulsou de casa 3 anos atrás. Estava magro, quase esquelético. Metade do rosto paralisado pelo derrame, os olhos perdidos fitando o teto. Quando viu Amanda entrar, ele fez um som estranho na garganta e lágrimas começaram a escorrer pelo lado são do rosto. Amanda ficou ali parada, olhando para aquele homem destruído, e não sentiu a satisfação que esperava sentir. Não sentiu prazer em ver ele daquele jeito. Sentiu só um vazio imenso. Papai, a Amanda veio te ver e trouxe a netinha. Carolina falou suave e saiu do quarto, deixando Amanda sozinha com o pai e Sofia. A menina olhava tudo com curiosidade, sem entender a gravidade daquele momento. O pai tentou falar, mas só saíram sons incompreensíveis. A mão boa dele se mexeu tentando alcançar Amanda. Ela deu um passo à frente, depois outro, até estar ao lado da cama. Olhou para aquele homem que já foi seu herói, seu exemplo, seu porto seguro, e que virou seu algoz, seu juiz, seu carrasco. Eu vim, pai, como você pediu, mas não vim pedir perdão porque eu não tenho nada para me desculpar. Eu fui enganada, traída, abandonada, e quando mais precisei de vocês, vocês me viraram as costas, me chamaram de vagabunda. Disseram que minha filha era bastarda. Disseram que eu tinha morrido para vocês. A voz dela saiu firme, mas as lágrimas começaram a cair sem permissão. O pai fez aquele som de novo, mais alto, mais desesperado. Os olhos dele imploravam. A mão trêmula tentava alcançar ela. Mas sabe o que aconteceu depois que vocês me destruíram? Eu me reconstruí sozinha, com essa criança nos braços e sem um centavo no bolso. Eu trabalhei, lutei, chorei, sangrei e eu venci. Eu me tornei alguém forte, alguém bem-sucedida, alguém que não precisa mais de vocês para nada. Amanda segurou Sofia pela cintura e ergueu ela para que o avô pudesse ver bem. Essa aqui é a Sofia, a neta que vocês rejeitaram. Olha bem para ela, pai. Olha para essa criança linda, inteligente, feliz. Ela podia ter tido avós que a amassem, mas vocês escolheram o orgulho, escolheram o preconceito e perderam ela. O pai soluçou. Um som rouco, quebrado, que saía do fundo do peito. A mão dele finalmente alcançou a de Amanda e apertou com a força que ainda restava. Ela olhou para aqueles dedos tremendo ao redor dos dela e sentiu algo se partir dentro do peito. Raiva. Tinha tanta raiva guardada, tanta dor acumulada, tanto ressentimento que ela carregava como pedras nas costas. E ali estava ela, diante do homem quebrado que a quebrou primeiro, e a raiva começava a se transformar em algo diferente. Não era perdão ainda, estava longe de ser perdão, mas era o começo de alguma coisa. Talvez piedade, talvez compaixão, talvez apenas cansaço de carregar tanto peso. Eu não sei se consigo perdoar vocês. Não sei se um dia vou conseguir esquecer o que vocês fizeram.
Mas eu não vou impedir que vocês conheçam a Sofia, porque ela merece ter avós, mesmo que esses avós não tenham merecido ter ela. Amanda soltou a mão do pai e saiu do quarto antes que ele pudesse ver ela desmoronar completamente. Passou pela sala onde a mãe ainda estava sentada no sofá, chorando baixinho. Parou na frente dela. A mãe levantou os olhos e sussurrou com voz quebrada: "Me perdoa, filha. Pelo amor de Deus, me perdoa." Amanda olhou para aquela mulher que a carregou no ventre, que a criou, que a amou e que a rejeitou da forma mais cruel quando ela mais precisava. "Não hoje, mãe. Hoje não. Mas talvez um dia." E saiu daquele apartamento segurando firme na mão de Sofia, as lágrimas descendo pelo rosto, o peito dilacerado entre alívio e angústia. Ela tinha ido até lá imaginando que sentiria vitória, que esfregaria na cara deles o sucesso, o dinheiro, a transformação, mas no final não sentiu vitória nenhuma. Sentiu só tristeza, uma tristeza profunda e antiga pela família que podia ter sido e nunca foi, pelos anos perdidos, pelo amor que foi destruído por orgulho e preconceito, mas sentiu também algo mais: força, a certeza absoluta de que tinha feito a coisa certa, de que tinha sobrevivido ao pior e saído mais forte, de que não precisava da aprovação deles para ser quem era, e que, independente do que acontecesse dali para frente, ela e Sofia estariam bem, porque elas tinham uma à outra, e isso era mais do que suficiente. Os meses seguintes foram estranhos, cheios de altos e baixos emocionais que Amanda não sabia como processar. Ela voltou ao apartamento dos pais mais 3 vezes, sempre levando Sofia. A menina se apegou rapidamente à avó, que passava horas sentada no chão brincando com ela, compensando todo o tempo perdido com atenção e carinho exagerados. O pai melhorou um pouco da paralisia, conseguia falar algumas palavras arrastadas e passava os dias olhando para a neta com os olhos cheios de lágrimas de arrependimento. Carolina se tornou uma presença constante na vida de Amanda. As duas conversavam por telefone quase todos os dias, reconstruindo devagar a ponte que tinha sido dinamitada 3 anos atrás. Num desses telefonemas, Carolina contou toda a verdade sobre o que aconteceu depois que Amanda foi embora. Como o pai entrou em depressão profunda, sentindo culpa, mas orgulhoso demais para admitir o erro. Como começou a beber, a jogar, a perder dinheiro de forma compulsiva, tentando preencher o vazio. Como a mãe chorava escondida todas as noites, rezando para que a filha estivesse bem, mas sem coragem de procurar. Como a família toda entrou em colapso, se desfazendo aos poucos até restar só escombros. Amanda ouvia tudo aquilo com sentimentos contraditórios. Parte dela sentia uma satisfação amarga, como se fosse justiça cósmica pelo que fizeram com ela. Mas parte dela, a parte que ainda lembrava de como era ser amada por aquelas pessoas, sentia só tristeza. Não tinha vencedores naquela história, só perdedores, pessoas machucadas que machucaram outras e pagaram o preço. Sua carreira de influenciadora continuou crescendo. Amanda tinha agora 2 milhões de seguidores e recebia propostas de marcas enormes todos os dias. Comprou uma casa, não muito grande, mas confortável, num bairro seguro com escola boa por perto. Contratou uma assessora para ajudar com os conteúdos e uma advogada para cuidar dos contratos. Estava construindo um império digital e fazendo isso do jeito dela, com autenticidade e verdade. Mas algo tinha mudado depois daquele encontro com os pais. Amanda percebeu que não carregava mais aquele peso nas costas. Aquela raiva constante que a consumia por dentro tinha diminuído. Não tinha desaparecido completamente, talvez nunca fosse desaparecer, mas estava mais leve. Ela conseguia respirar melhor, dormir melhor, sorrir de verdade ao invés de sorrir só para a câmera. Um dia, 4 meses depois do primeiro encontro, a mãe ligou para Amanda num estado de pânico total. O pai tinha piorado, estava no hospital.
Os médicos diziam que ele não tinha muito tempo. Amanda sentiu o estômago virar. Pegou Sofia na escola mais cedo, dirigiu até o hospital, subiu correndo para o quarto onde o pai estava. Ele estava ainda pior que da última vez. Conectado a máquinas, tubos entrando e saindo do corpo, o rosto cinzento. Mas quando viu Amanda e Sofia entrarem, seus olhos se acenderam. A mãe e Carolina saíram do quarto, deixando Amanda sozinha com ele. Sofia subiu na cama com cuidado, se aninhando no braço do avô. O pai a abraçou com a pouca força que tinha e olhou para Amanda com uma intensidade que ela nunca tinha visto antes. Ele tentou falar, mas não conseguiu. Amanda se aproximou, segurou a outra mão dele. Está tudo bem, pai. Você não precisa falar nada. Mas ele balançou a cabeça desesperado. Precisava falar, tinha que falar. Perdão. A palavra saiu arrastada, difícil, mas clara. Amanda sentiu as lágrimas brotarem. Perdoa, sua filha. Ele repetiu, cada palavra um esforço monumental. O peito dele subia e descia rápido, o monitor apitando mais alto. Amanda apertou a mão dele e as lágrimas caíram livremente agora. Eu perdoo, pai. Eu perdoo. E ela percebeu, ao dizer aquelas palavras, que eram verdade. Ela realmente perdoava. Não esqueceria nunca. Não apagaria a dor que passou. Mas perdoava. Porque carregar rancor estava pesado demais e ela queria ser livre. O pai fechou os olhos e sorriu. Foi um sorriso pequeno, torto por causa da paralisia, mas genuíno. A mão dele apertou a dela uma última vez e depois relaxou. O apito do monitor mudou para um som contínuo. Enfermeiras e médicos entraram correndo. Amanda pegou Sofia no colo e saiu do quarto, abraçando a filha contra o peito enquanto ouvia o caos lá dentro. Sabia o que aquele som significava. Sabia que o pai tinha partido. E sabia também que ele tinha ido em paz, tendo ouvido as únicas palavras que queria ouvir antes de partir. O velório foi pequeno, só família próxima e alguns amigos antigos. Amanda ficou do lado da mãe o tempo todo, segurando a mão dela, amparando quando as pernas falhavam. As pessoas olhavam para ela com curiosidade, cochichavam nos cantos. Aquela ali é a filha que sumiu. Ouvi dizer que ela é famosa agora. Influenciadora digital ou algo assim. Ganha uma fortuna. Amanda ignorava os cochichos. Não estava ali para dar satisfação para ninguém. Estava ali pela mãe. E pelo homem no caixão que, apesar de todos os erros, ainda era seu pai. Depois do enterro, Amanda levou a mãe para casa. A casa nova, bonita, que ela tinha comprado com o próprio suor. A mãe olhou ao redor com os olhos arregalados. Isso tudo é seu, filha? Amanda assentiu com a cabeça. É, construí do zero, sozinha. A mãe começou a chorar de novo. Eu não mereço estar aqui. Não mereço sua bondade depois de tudo que fiz. Amanda se sentou ao lado dela no sofá e pela primeira vez em 3 anos abraçou a mãe de verdade. Ninguém é perfeito, mãe. Todos erramos. Você errou comigo, errou feio, mas eu também já errei na vida. E se alguém me der uma segunda chance, eu vou querer. Então estou dando essa chance para você. A mãe se agarrou nela e chorou no ombro da filha como uma criança assustada. Amanda acariciou os cabelos brancos e deixou as próprias lágrimas caírem também. Estava cansada de guerra, cansada de dor. Queria paz, queria reconstruir o que podia ser reconstruído. Não seria como antes, nunca seria. As cicatrizes estavam lá e sempre estariam. Mas podia ser algo novo, algo diferente. Talvez até algo melhor porque foi construído com verdade ao invés de ilusão. Naquela noite, depois de colocar Sofia e a avó para dormir cada uma em um quarto, Amanda saiu para a varanda e olhou para as estrelas. Pensou em tudo que tinha passado. Na menina assustada que foi abandonada grávida, na solidão que quase a destruiu, na força que descobriu quando pensou que não tinha mais nada.
no império que construiu tijolo por tijolo, na família que perdeu e estava tentando recuperar. E entendeu que tudo aquilo, cada lágrima, cada noite de insônia, cada humilhação, tinha servido para esculpir a mulher que ela era hoje. Não era mais vítima, não era mais aquela que chorava no chão, era a que ficava de pé, a que erguia outras, a que provava que é possível renascer mesmo depois que tentam te matar. E isso, percebeu Amanda com um sorriso nos lábios, isso era poder real. Não o poder do dinheiro ou da fama, mas o poder de saber quem você é e do que é capaz quando o mundo inteiro diz que você não vale nada. 5 anos se passaram desde aquele dia no hospital. Sofia tinha agora 8 anos, estava na 3ª série, amava desenhar e sonhava em ser veterinária. A avó morava com elas, ajudava a cuidar da casa e da neta e se tornara a melhor amiga de Amanda. As duas conversavam por horas, cozinhavam juntas, riam de coisas bobas. Tinha uma leveza entre elas que nunca existiu antes, como se o sofrimento tivesse queimado todas as máscaras e deixado só a verdade nua. Carolina visitava toda semana, trazia os sobrinhos para brincar com Sofia. A família estava se reconstruindo, devagar, com cuidado, como quem cola cacos de vidro quebrado, tentando não se cortar. Não era perfeita, nunca seria, mas era real. E isso bastava. O canal de Amanda tinha explodido, 4 milhões de seguidores, parcerias com as maiores marcas do país, palestras em eventos, entrevistas em programas de TV. Ela tinha se tornado referência nacional de superação, de força feminina, de maternidade solo. Recebia milhares de mensagens por dia de mulheres contando histórias parecidas com a dela, dizendo que Amanda tinha salvado a vida delas ao mostrar que era possível sobreviver ao abandono e prosperar. Num dia comum de terça-feira, Amanda estava gravando um vídeo na sala quando o celular tocou. Era um número desconhecido. Ela atendeu distraída. Alô? A voz do outro lado fez seu sangue gelar. Oi, Amanda. Sou eu, Eduardo, o ex-marido, o homem que a abandonou grávida, aquele que disse que ela não valia nada, aquele que a destruiu e depois sumiu como se ela nunca tivesse existido. Amanda ficou muda por longos segundos, o coração batendo descompassado. Ele continuou falando, a voz hesitante. Eu vi você na TV outro dia. Vi tudo que você se tornou. Eu queria conversar, pedir desculpas, conhecer a Sofia, tentar compensar esses anos todos. Amanda desligou na cara dele. Suas mãos tremiam, depois de 5 anos. 5 anos de silêncio absoluto. Agora que ela estava bem, agora que tinha dinheiro, fama, sucesso, ele aparecia querendo pedir desculpas, querendo ser pai. A raiva subiu pela garganta como bile. Ela queria ligar de volta e gritar tudo o que sentiu nesses anos, mas não ligou, porque percebeu algo fundamental. Ele não merecia nem sua raiva, não merecia nenhum pedaço dela. Já tinha perdido tempo demais com aquele homem. Não ia desperdiçar nem mais um segundo. Bloqueou o número e voltou a gravar o vídeo como se nada tivesse acontecido. E naquele gesto simples, Amanda entendeu o quanto tinha evoluído. Porque 5 anos atrás, aquele telefonema teria a devastado. Teria reaberto todas as feridas. Mas agora era só um incômodo passageiro. Um fantasma do passado tentando assombrar quem não tinha mais medo de fantasmas. Naquela noite, teve jantar especial em casa. Amanda tinha preparado a lasanha que a mãe ensinou ela a fazer quando era criança. Sofia ajudou a arrumar a mesa, colocando guardanapos dobrados e copinhos coloridos. Carolina chegou com sobremesa e vinhos. As 3 mulheres sentaram juntas, conversaram, riram, brindaram à vida. E ali, naquela mesa simples mas farta, Amanda olhou ao redor e sentiu algo que não sentia há muito tempo. Gratidão, gratidão profunda e genuína. Porque sim, ela tinha passado pelo inferno.
Tinha sido traída, abandonada, humilhada, rejeitada. Tinha chorado no chão frio, abraçada a um bebê recém-nascido, sem saber como sobreviveria. Tinha vendido sangue para comprar leite. Tinha comido uma vez por dia para que a filha pudesse comer 3. Tinha sido destruída de todas as formas que um ser humano pode ser destruído, mas tinha sobrevivido. E mais que isso, tinha prosperado. Tinha transformado dor em poder, lágrimas em luta, humilhação em motivação. Amanda não era mais aquela menina. Nunca seria de novo. Tinha virado outra pessoa. Alguém mais forte, mais sábia, mais inteira. Alguém que sabia o valor de cada coisa, porque teve que conquistar tudo do zero. Alguém que não dava valor para quem não merecia, porque aprendeu da forma mais dura que nem todo mundo merece estar na sua vida. E alguém que sabia perdoar quando havia arrependimento genuíno, mas também sabia fechar portas quando não havia. Colocou Sofia para dormir naquela noite e ficou olhando a filha por longos minutos. Aquela criança linda, inteligente, feliz. Aquela que seu próprio avô chamou de bastarda. Aquela que o pai rejeitou antes mesmo de nascer, mas que cresceu amada, protegida, valorizada, porque Amanda garantiu que a filha nunca, jamais sentisse a dor da rejeição. Nunca duvidasse do próprio valor, nunca achasse que não era suficiente. Sofia abriu os olhos sonolenta. Mamãe, por que está chorando? Amanda nem tinha percebido as lágrimas. Não é nada não, meu amor. São lágrimas boas, lágrimas de alegria. Sofia sorriu e virou para o lado, voltando a dormir. Amanda beijou a testa dela e sussurrou. Você é minha maior vitória, sabia? Não o dinheiro, não a fama, não o sucesso. Você. Você é a prova de que eu fiz tudo certo, de que valeu cada lágrima, cada luta, cada noite sem dormir, porque você está aqui, feliz, saudável, amada, e isso é tudo que importa. Saiu do quarto e foi para a varanda. O céu estava estrelado. Amanda lembrou da menina que ela foi, daquela que acreditava em contos de fadas e final feliz garantido. Aquela inocência tinha morrido no dia que descobriu a traição, mas no lugar nasceu algo melhor. Realismo, força, sabedoria, a certeza de que final feliz não é dado, é conquistado. E muitas vezes não é o final que você imaginou, mas o que você construiu com as próprias mãos das ruínas do que foi destruído. Amanda não esperava mais por príncipe encantado, não precisava de resgate, ela era sua própria heroína. Sua própria salvadora, e estava bem assim, melhor que bem, estava plena, completa, realizada, porque tinha descoberto que a pessoa que você mais precisa na vida, a única que nunca vai te abandonar, a única em quem pode confiar plenamente, é você mesma. E quando você entende isso, quando realmente incorpora essa verdade, você se torna imparável. Os haters ainda existiam, gente falando mal, julgando, criticando, dizendo que ela só tinha sucesso porque explorava a própria história, que usava a filha para ganhar dinheiro, que fingia ser forte, mas era só fachada. Amanda lia esses comentários de vez em quando e sorria, porque sabia a verdade, sabia cada lágrima que derramou, cada noite que rezou pedindo força para mais um dia. Cada vez que quis desistir, mas não desistiu. E ninguém, absolutamente ninguém, podia tirar dela a certeza do que viveu e do que conquistou. Então essa história não é só sobre Amanda, é sobre você, sobre qualquer um que já se sentiu destruído e achou que não ia sobreviver, sobre quem foi traído, abandonado, rejeitado, sobre quem chorou no chão pensando que era o fim, porque não era o fim, era só o começo da sua verdadeira história, aquela onde você é o herói, não a vítima, aquela onde você se levanta, sacode a poeira e mostra para o mundo do que é feito. A jornada de Amanda nos ensina algo fundamental sobre a natureza humana. Somos muito mais resilientes do que imaginamos.
carregamos dentro de nós uma força ancestral, a mesma que fez nossos antepassados sobreviverem a guerras, fomes, doenças. Essa força não aparece nos dias fáceis. Ela emerge justamente quando tudo desmorona, quando estamos no limite absoluto. É ali, naquele ponto onde achamos que vamos quebrar, que descobrimos que somos feitos de aço. O abandono que Amanda sofreu não foi só físico, foi emocional, psicológico, familiar. Foi a rejeição de todas as pessoas que deveriam amá-la incondicionalmente. E quando isso acontece, quando aqueles que juraram te proteger são os que te destroem, algo dentro de você morre. Mas algo também nasce. Uma consciência nova, uma clareza brutal sobre quem realmente importa e quem é descartável. Você para de dar valor para a aprovação externa porque entendeu que a única aprovação que importa é a sua própria. O perdão que ela concedeu aos pais não foi fraqueza, foi libertação, porque carregar rancor é como beber veneno esperando que o outro morra. É você se machucando todo dia, relembrando o que fizeram com você. O perdão não apaga o passado, não justifica o erro, não significa que está tudo bem. Significa apenas que você não vai mais carregar aquilo nas costas, que vai soltar o peso e caminhar mais leve. É um presente que você dá para si mesma, não para quem te machucou. A maternidade solo de Amanda representa milhões de mulheres no Brasil e no mundo. Mulheres que criam filhos sozinhas porque o pai fugiu da responsabilidade. Que trabalham dobrado, dormem pouco, se sacrificam diariamente para dar o mínimo de dignidade para suas crianças. Essas mulheres são heroínas anônimas, guerreiras silenciosas, e a sociedade precisa parar de julgá-las e começar a apoiá-las. Porque não existe trabalho mais difícil, mais exaustivo, mais desafiador que criar um filho sozinha sem suporte nenhum. O sucesso de Amanda nas redes sociais não foi sorte, foi trabalho, estratégia, consistência, autenticidade. Ela entendeu algo que muitos não entendem. As pessoas não se conectam com perfeição, se conectam com verdade, com vulnerabilidade, com histórias reais, de gente real passando por problemas reais. Quando você tira a máscara e mostra suas feridas, outros se sentem seguros para mostrar as deles. E aí se cria comunidade, conexão, pertencimento. A transformação dela não aconteceu da noite para o dia. Foram 5 anos. 5 anos de trabalho árduo, de dedicação, de aprendizado constante. Ela não acordou famosa, não virou influenciadora por mágica. Gravou vídeos que ninguém viu no começo. Persistiu quando parecia inútil. Acreditou quando ninguém acreditava. E aos poucos, tijolo por tijolo, construiu algo sólido. Isso nos ensina que não existe fórmula mágica. Existe trabalho, persistência, foco. O reaparecimento do ex-marido no final da história é significativo. Mostra como algumas pessoas só aparecem quando você está bem, quando não precisa mais delas. É fácil querer estar perto de quem está brilhando. Difícil é ficar quando a pessoa está no escuro. Amanda aprendeu a reconhecer oportunistas. Aprendeu que nem todo pedido de desculpas merece ser aceito. Que nem toda porta fechada deve ser reaberta. E que está tudo bem em proteger sua paz, recusando quem não merece estar na sua vida. A relação reconstruída com a mãe nos mostra que reconciliação é possível, mas tem que haver arrependimento genuíno. Não basta dizer desculpa, tem que demonstrar mudança. A mãe de Amanda demonstrou. Passou anos arrependida, sofrendo as consequências das próprias escolhas. Quando elas se reencontraram, havia humildade real, não orgulho disfarçado. E foi isso que permitiu o perdão, porque perdão sem reconhecimento do erro é só você sendo capacho. Mas perdão com arrependimento genuíno é cura mútua. Sofia representa a redenção, a prova viva de que coisas lindas podem nascer de situações horríveis.
Aquela criança que foi rejeitada antes de nascer, chamada de bastarda, cresceu em um lar cheio de amor. Teve oportunidades, educação, carinho, tudo o que importa de verdade. E isso mostra que não é de onde você vem que define você, é onde você escolhe ir. As circunstâncias do nascimento de Sofia eram terríveis, mas Amanda transformou aquilo em motivação para dar para a filha tudo que ela mesma não teve. A força interior que Amanda descobriu existe em todos nós. Não é exclusividade dela. Cada pessoa que está lendo isso agora tem essa mesma força. Pode não saber ainda, pode nunca ter precisado acessar, mas está lá, esperando. E quando a vida te colocar de joelhos, quando achar que não aguenta mais, quando todos te abandonarem, essa força vai se manifestar. E você vai descobrir que é capaz de coisas que nunca imaginou ser capaz. Vai se surpreender com sua própria resiliência. Então, se você está passando por algo parecido agora, se foi traído, abandonado, rejeitado, se está grávida e sozinha, se a família virou as costas, se acha que não tem saída, escuta bem, você tem saída sim. Pode não ver agora porque está escuro demais, mas existe luz no fim do túnel e você vai chegar lá, um passo de cada vez, um dia de cada vez. Vai cair, vai chorar, vai querer desistir, mas não desista, porque sua história não termina no abandono, termina na vitória, na superação, no renascimento.